Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a medida provisória 927 e sobre as soluções jurídicas que ela traz para os empregadores tomarem com relação aos seus empregados durante a situação de calamidade ocasionada pelo coronavírus. Nós vamos falar sobre home office, férias individuais, férias coletivas, antecipação de feriados, banco de horas e suspensão do recolhimento do FGTS. Primeiro nós vamos falar sobre o banco de horas, que é a medida mais recomendada quando a empresa ela pode trabalhar dessa forma. Banco de horas é quando o empregado ele realiza seu trabalho de casa, assim como eu estou fazendo, inclusive estou no interior gravando esse vídeo para vocês. A empresa ela não precisa mais consultar o empregado sobre o banco de horas, ela pode determinar isso deliberadamente, devendo apenas informar o empregado no prazo antecedente de 48 horas. Essa informação ela deve ser por escrita ou por meio eletrônico, para que a empresa se resguarde de futuros problemas. Sobre os equipamentos que os empregados eles necessitem para realizar o home office, o empregado ele pode utilizar seus próprios equipamentos, caso ele possua, ou pode adquirir ou a empresa empreste em regime de comodato estes equipamentos ao funcionário. A empresa ela possui o prazo de 30 dias para realizar um acordo individual com este empregado, determinando como será feito o reembolso ou o pagamento das despesas necessárias para esse home office. Importante também dizer que estagiários e aprendizes também podem trabalhar em regime de home office. Vamos falar agora sobre o aproveitamento e antecipação de feriados. A empresa ela também pode antecipar feriados estaduais, federais e municipais. Como que isso funciona? O empregado ele fica em casa agora e quando ele deveria ficar em casa em um feriado futuro, ele estará trabalhando. A empresa ela não pode determinar deliberadamente sobre feriados religiosos, apenas sobre feriados não religiosos, e ela deve informar o empregado com prazo antecedente de 48 horas. Com relação aos feriados religiosos, também podem ser antecipados desde que a empresa faça um acordo individual com o funcionário para que os feriados religiosos também sejam antecipados. Sobre férias individuais, e aí está a maior alteração feita pela medida provisória, a empresa ela pode conceder férias aos seus funcionários, avisando eles com prazo antecedente de 48 horas. Com relação ao pagamento das férias, não precisa mais ser feito antes da concessão das férias. Esse pagamento ele pode ser feito na data em que seria feito o pagamento do salário dos funcionários e aquele 1/3 constitucional, aquele 1/3 de férias que o funcionário recebe, ele pode ser pago até 20 de dezembro, até o pagamento do 13º salário. O prazo mínimo de férias deve ser de 5 dias. E falando sobre os colaboradores em grupo de risco, eles têm prioridade na concessão das férias. Sobre férias coletivas, a empresa ela pode conceder férias coletivas a toda a empresa ou a setores específicos da empresa, também avisando aos empregados no prazo de 48 horas. Com relação às férias coletivas, não existe prazo mínimo nem prazo máximo, ou seja, a empresa ela pode conceder 3 meses de férias aos seus funcionários e depois disso o empregado ele ficará 3 anos sem férias. Sobre banco de horas, a empresa ela pode estipular um banco de horas através de acordo coletivo ou individual e os empregados eles podem ficar em casa agora e repor essas horas depois. Essas horas elas podem ser repostas até 18 meses após o término do estado de calamidade. O estado de calamidade ele foi, através da medida provisória, determinado até 31 de dezembro.
Ou seja, a partir de 31 de dezembro, as empresas ainda possuem 18 meses para cobrar esse banco de horas, sendo que os funcionários eles não podem fazer mais do que 2 horas extras diárias para repor esse banco de horas, nem ultrapassar o limite máximo de 10 horas diárias. Sobre a suspensão e o recolhimento do FGTS. Fica suspensa a exigibilidade do recolhimento do FGTS referente aos meses de março, abril e maio, que teriam vencimento em abril, maio e junho, e o pagamento ele pode ser parcelado sem nenhuma atualização, juros ou encargos legais em até 6 parcelas. Para as empresas usufruírem desse benefício, elas ficam obrigadas a declarar essas informações até 20 de junho à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do FGTS. Uma informação importante que devemos passar para vocês é que essas medidas que nós falamos, elas só podem ser tomadas neste momento em decorrência da pandemia ocasionada pelo coronavírus. São medidas excepcionais e essa medida provisória, ela parar de vigorar tão quanto termine essa situação de calamidade pública. Para mais informações, nós temos o texto completo em nosso website www.leadvocacia.adv.br na aba Publicações. Para maiores informações, vocês podem entrar em contato com o escritório através de nossos contatos.